Abrimos o terceiro bloco com a seguinte pergunta. O Peter é um rapaz? Eu lembro que na época das eleições, o Júlio Bueno, que concorria, por sinal, é uma pessoa que merece respeito, mas ele deselegantemente, no momento infeliz, chamou o Peter de garoto. Agora a Patrícia Morim chama ele de rapaz e diz que ele deve ter algum problema. Eu digo a Patrícia que ela que deve ter algum problema, porque ela convoca uma coletiva para poder não falar coisa com coisa, simplesmente repetiu tudo aquilo que a gente já sabia, acusou o Fluminense de todas as formas possíveis e imagináveis, sem nenhuma coesão e sem nenhum sentido dentro da declaração dela, e ainda ofendeu a instituição do Fluminense e seu presidente. A gente espera que o Fluminense responda a essas acusações. A Patrícia foi extremamente infeliz naquilo que ela falou, mostra um pouco de desespero também pela situação que vive hoje o Flamengo, caótica, que nós já comentamos. E se o Peter é um rapaz, a Patrícia é uma nadadora. Paulo, que tipo de festa espera o Thiago Neves na Laranjeiras? Olha, dos jogadores eu acho que vai ser boa, né? Esse pessoal todo sai junto na noite, churrascos, muita alegria. São todos parceiros de trabalho, eu acho que não vai ter muito problema. Não sei exatamente qual o comportamento, se há uma posição conjunta das torcidas organizadas, mas isso vai muito de encontro com o Marcelo já havia dito antes no outro bloco. Essa celeuma toda serviu de certa forma para atenuar a boa parte da rejeição que a torcida do Fluminense tinha pelo Thiago Neves. Porque o Flamengo se mostrou tão Flamengo nesse episódio que até passou a ser um negócio legal a gente passar por cima das querelas envolvendo o Thiago Neves e ele voltar a vestir a camisa do Fluminense. Eu queria só fazer um complemento também em relação às declarações da senhora Patrícia, né, afirmando que o presidente Peter tem algum problema. Ela tem problema. O problema dela é o problema que ela deve ter visto com o Edinho, com Assis, com Renato Gaúcho, né, durante muitos e muitos anos e longas temporadas. Então, isso deve fazer dela uma torcedora frustrada quando se fala da palavra Fluminense. E não venham com aquelas falácias abestalhadas de rebaixamento terceira divisão, porque até mesmo nesse período, para quem não sabe, o Fluminense teve supremacia sobre o Flamengo em clássicos. Até nesse período, com Ian, com Renato e com outras... Renato que não era gaúcho, não, o outro Renato, né? Com outras pérolas. Até mesmo nesse período nós tivemos supremacia. Então o problema deve estar nisso. Aproveitando o gancho aí, então o Fluminense fez 1-0 no Flamengo. Será que esse ano, finalmente, nós vamos ganhar clássicos nos gramados? Tem que ganhar. Né? O Fluminense tem que ganhar clássico e eu faria um complemento ao que o Vieira disse. Eu acho que um dos grandes campeonatos tem que ser conquistado. Mas eu acho fundamental jogar o Carioca em alto nível e também disputá-lo para ganhar e, se possível, ganhar. Mesmo que o time não seja titular, porque nós temos jogadores no elenco que podem permitir ao Fluminense chegar pelo menos às semifinais dos turnos e aí, no confronto dos clássicos, vai prevalecer aquele que tem a melhor condição. Agora, o Fluminense tem que entrar para brigar e eu acho que o lugar onde a gente vai ter mais clássicos nesse momento é justamente no Carioca. Então tem que prevalecer e tem que mostrar sua força. Em quem você aposta as fichas no Cariocão 2012? Muitos analistas, né? O pessoal que não é da patota, né? A turma do movimento outrora denominado imprensa rubro-negra, ou em inglês, né? Adaptação à corruptela de Fla Press. O Botafogo poderia ter uma certa vantagem pelo fato de não ser o único time que não está na disputa da Libertadores. Mas eu não sei até que ponto essa vantagem pode acontecer. Porque, por exemplo, o Botafogo começa jogando a Copa do Brasil, não é isso? Isso é só uma hipótese, tá, gente? Eu não vou secar os botafoguenses porque, enfim, são meus amigos, gosto deles. Se o Botafogo tropeça na Copa do Brasil e não está na Libertadores, os outros 3 cariocas vão adiante, o Botafogo fica no vácuo. Então, eu não sei se esse favoritismo vai se concretizar. O campeonato carioca é um campeonato de tiro curto. O importante é você chegar bem até as semifinais ali para fazer o cruzamento e prevalecer nos clássicos, onde, por mais que a gente precise ganhar do ponto de vista psicológico, não precisa nem ganhar para ser campeão, né? Porque o Flamengo já fez isso em mais de oportunidade. Não ganhou clássicos e foi campeão. Então, agora a gente tem que prevalecer nisso. Acho que mesmo com os times de reservas dos 3 outros grandes, a disputa vai ser equilibrada, porque esses 4 são os grandes favoritos a chegar às semifinais. E quando é clássico, não importa se é reserva contra titular, a equivalência das camisas domina. Agora, se a gente olhasse pelos times de reservas,
né? Para os jogadores que não são da base titular dos times, o Fluminense tem a base superior à dos outros 3. E é um pequeno detalhe que possa ajudar a prevalecer mais na frente. Vieira, favorito para o Cariocão 2012. Abel Braga, que já disse nessa questão de time reserva, time titular, joga a primeira partida com o time reserva, segunda e terceira com titular, na rodada do Carioca, na véspera da estreia da Libertadores, reserva, e aí só em véspera de Libertadores realmente que coloca o time reserva. Fora isso, o Fluminense vai botar o time titular, até porque precisa ganhar conjunto, precisa entrosar, ele precisa definir também, porque sempre vai acontecer de um jogador reserva arrebentar, e aí não vai colocar o cara no time titular porque ele é do time reserva. Isso não existe, futebol é mutável e existe fases, jogadores em grandes fases, enfim. Favoritos, na minha opinião, o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro que fez, manutenção da base. Juninho, Felipe, foi um time que atuou muito bem, então acredito que o Vasco não possa ser tirado desse escalão. Segundo, vem o Fluminense, pelos grandes reforços que o Conde atua. Botafogo trouxe o lateral esquerdo, correu um pouco atrás no mercado, né? Então inovou um pouquinho, foi buscar da Universidade do Chile um lateral esquerdo que é o Rojas. Mantém um pouco a base, tem que se recuperar psicologicamente dos problemas do último Campeonato Brasileiro. Está vindo com o Oswaldo de Oliveira, que é um cara que a gente conhece bastante, é um treinador às vezes passivo demais, talvez não seja o ideal para o momento do Botafogo, mas ainda assim é mais estrategista que o João Santana, eu acredito que entenda mais de futebol também. Então, olho vivo no Botafogo e Fla-Flu é Fla-Flu. Então, é aquilo, vai ser um campeonato muito equilibrado, para não ficar no muro, eu acredito que Fluminense e Vasco saem na frente. Gente, eu acredito que o Botafogo esse ano não vai chegar. A disputa vai ficar entre Fluminense, Flamengo e Vasco. E, de repente, o Olaria tira a vaga do Botafogo e vai a alguma semifinal, ou no primeiro turno ou no segundo turno. Então, anota aí palpite de Dória, Olaria no primeiro ou no segundo turno. Acho que o Botafogo não vai chegar. E, ao contrário dos anos anteriores, eu acho que o Botafogo vai numa fase mais profunda, digamos assim, da Copa do Brasil. De repente, chega até uma semifinal. Mas é que não tem tradição, não vai ser campeão. Mas eu acho que não tem muito adversário não, Paulo. A Copa do Brasil tá bem fraquinha. O São Paulo anda tropeçando, fez as contratações de gosto duvidoso. Mas São Paulo fechou com o Jadson. Fechou com o Jadson. Aí vem outro Thiago Neves da vida, Jadson. Jogava onde, Jadson? Atlético Paranaense. Depois, foi jogar onde, Jadson? Shakhtar Donetsk. Tá. Isso fica onde? Na Ucrânia? Ucrânia, futebol ucraniano. Poderoso futebol ucraniano. A Ucrânia é sede da CBF, Eurocopa. Né? Da CBF, junto com a CBF Polônia. Só contrata jogador da Ucrânia, só traz para a seleção jogador da Ucrânia. Então vou dar uma informação do que é a Ucrânia. Sede da Eurocopa, junto com a Polônia. São 16 seleções. Vocês sabem quantas seleções vão ficar na Polônia e quantas vão ficar na Ucrânia? Não sei. 13 vão ficar na Polônia. 13. E 3 vão ficar na Ucrânia. Sabe por quê? Sistema ferroviário de péssimo gosto. Sabe o que acontece? Tem que trocar a bitola do trem. Quando o trem passa da Polônia para a Ucrânia, tem que trocar a bitola do trem. Sabe quanto tempo leva isso? Mais de 3 horas. Tá aí uma informação que vai ser indispensável para minha vida. Vem falar de Jadson, tá de brincadeira comigo, né? Você mudou. Jadson, Cortez... São Paulo tá de brincadeira comigo. 2011, péssimo. 2012, ladeira abaixo. Assim, o Corinthians é campeão paulista, gente. Não aguento. Paulo, você acredita no Olaria? Olha, todo ano no campeonato estadual surge alguns dos chamados times de menor investimento que surpreende. Por quê? Porque já vem com um bom conjunto, já vem treinando há mais tempo, né? Os times já entram em ritmo de bem-a-bomba. Então, como o campeonato é de tiro curtíssimo, o time menor, às vezes, ganha 2, 3 jogos e ele já está com o pé na semifinal. Então pode ser que o Olaria surpreenda, mas eu não sei, eu achei você meio reticente com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, ano passado, ele tinha um bom elenco, ele poderia até ter sido campeão brasileiro, não fosse o treinador Harry Potter. Porque esse cara, realmente, de futebol, ele não entende patavinas, ele enterrou o time do Botafogo. E eu acho que o Oswaldo, apesar daquele jeito mais zen, contemplativo, né, aquela coisa mais intelectualizada, o Oswaldo também, eu concordo com o Vieira, é um grande estrategista. Pode ser que o Botafogo avance. O Botafogo tem uma base boa. Não está sendo muito, digamos assim, não está sendo muito badalado em termos midiáticos, mas a base do Botafogo é melhor do que de vários outros clubes do Brasil. Eu acho que o problema do Botafogo vai ser o Louco Abreu.
Estou vendo um futuro nigérrimo para ele esse ano. Acho que não vai jogar nada. Vai ser a maior enganação que teve aí. Já está mais velho, já está com o negócio de querer ser dirigente, misturado com treinador. Eu acho que o Botafogo... Ele quer ser dirigente e treinador ao mesmo tempo? Não, ele quer ser ou dirigente ou treinador. Não definiu isso ainda. Mas não é no Uruguai, não. No Botafogo mesmo. Botafogo. Porque quando ficou aquele negócio de Harry Potter ia sair... Sim. Não, bota o louco cabelo. Teve ele isso, acreditou que ia ser chamado para ser treinador do Botafogo. Então o Oswaldo de Oliveira já tem que botar o... Barba de molho. Barba de molho, exatamente. Um assunto mais ameno agora. Taça São Paulo de Futebol Júnior. Como estão os cariocas na taça, Paulo? Como está o Fluminense, né? Porque o resto já saiu? Já as excelentes bases dos outros times já, infelizmente, deram adeus à competição. Saiu invicto, né? Caraca. Empatou 3. Botafogo saiu invicto, né? Ganhou 3 e empatou 1. Já o Vasco não. O Vasco perdeu e perdeu mesmo. O craque Flamengo faz em casa adversária, né? E aí o resultado é que o Fluminense, com a parte modesta que ele cabe, está lá, vai disputar as oitavas no domingo que vem. E a gente espera, a gente tem a expectativa do hexacampeonato, né? O Sinésio no gol é difícil, hein? Vou te falar a verdade. É duro, hein? Cara, goleiro, mão de alface. A tradição do Fluminense, você mesmo já testemunhou isso tantas vezes, a quantidade de vezes que nós já fomos campeões com jogadores de nomes e comportamentos exóticos, eu não duvidaria disso. Quem sabe o Sinésio não vai ser um grande goleiro hexacampeão? Não vai não. Sinésio não vai ser. E detalhe, eu gostaria de lembrar, o Fluminense, caso venha conquistar o hexacampeonato da Copa São Paulo de Júnior, será um hexacampeonato com 6, de acordo com o conjunto dos números naturais, né? Contados de 1 a 6, sem sobressaltos, sem alterações, né? Passando do 3 para o 4, 4 para o 5 e assim sucessivamente. Taça São Paulo de Futebol Júnior, Marcelo. O Fluminense vai passar pelo Grêmio? A gente torce para que sim. Mostra que o Fluminense tem um time mais equilibrado do que nas últimas temporadas, que toca bem a bola. O problema é que a Copa São Paulo é aquilo, metade dos partidos... O problema é tá sendo tocar a bola nos campos. Isso que eu ia falar. É só chuva, o Fluminense joga com chuva. Metade das partidas da Copa São Paulo joga com condições, não vou dizer ideais, porque os campos que eles colocam os paulistas para atuarem, que são os campos de primeira divisão, são completamente diferentes que eles colocam todo o resto do Brasil. Só uma parte, Marcelo. A Copa São Paulo começou com quantos times? Paulo, é o campeonato com mais time do futebol mundial. Agora, eu não sei te dizer exatamente quantos times. Provavelmente mais de 90. Mais de 90, com certeza. Mais de 90 times. Mas, enfim, tem o Eduardo, que foi o menino que foi trazido pelo Marcelo Teixeira, do Bahia ou do Fortaleza, me falhou a memória agora nesse momento, que já é o camisa 10 desse time e está muito bem. O ataque tem o Marcos Júnior, que é um baixinho que perde gol pra caramba, mas que mostra qualidade, mostra habilidade. Parte pra cima, tem essa qualidade. Parte pra cima. Então, tem um lateral direito, Gullit, que é quase o primo bastardo do Ruud Gullit, da Holanda. Então, sinceramente, eu vejo bons valores, já mostra o trabalho que vem sendo feito em Xerém, um bom investimento nas divisões de base. O Fluminense foi a quarta divisão de base que mais ganhou no último ano. Então, mesmo que não seja campeão, o importante é formar jogador e formar valores. Então, estou satisfeito com o que eu estou vendo, graças a Deus. Eu vou torcer para o Fluminense ganhar do Grêmio e vou torcer para o América Mineiro ser eliminado logo, porque eu não aguento mais perder para o América Mineiro. 4 jogos, ano passado perdeu os 4. Perdeu o Taça São Paulo, perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Sub-18. Então chega, para com o negócio do América Mineiro. Aquele jogo Sub-18 foi inacreditável. Oi. Pois é. Brincou de perder o gol. Vamos nem lembrar disso. Agora, somos 3 na mesa, né? Nosso companheiro Léo Prazeres, Paulo Anda. Eu queria, em nome do Léo, pedir desculpa para os nossos amigos internautas, espectadores, enfim. Léo passou um momento muito difícil de sua vida hoje. Há suspeitas de que Léo pode ter encontrado um antigo desafeto nas imediações dos nossos estúdios por conta de um relacionamento amoroso, onde Léo, era o Ricardão, e por conta disso o Léo teve que sair batido e não pôde entrar no prédio. Então, ficam as desculpas aqui. Semana que vem, acho que numa situação de mais segurança, Léo estará de volta ao seio da família Fluminense em Debate. Da família Fluminense em Debate, né? Não da menina lá, da esposa do rapaz, porque a coisa ficou meio feia hoje. Seria Léo, então, o novo amoroso do Fluminense, é isso? É o capitão do amor, né? Capitão do amor. Falando em amor, eu queria mandar um abraço para um grande amigo nosso, fazer um jabá rápido aqui. O nosso querido amigo Paulo Tibúrcio, o Tiba. Padrinho, vejam bem,
padrinho da banda carnavalesca da rua 1º de Maio em Volta Redonda. Paulo Tibúrcio Otiba. Aquele abraço. Estamos encerrando nosso primeiro Fluminense em Debate do ano de 2012. Contamos com a presença de vocês na semana que vem. Um abraço.